Vamos ler juntos. Hoje está aquele dia assim gostoso de depois de chuva, né? Aquela coisa silenciosa. Tudo fica lavado. Eu amo dias assim. Um sossego, silêncio, serenidade. E é nesse espírito que nós vamos ler o Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, nem te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. A gente, de uns 25, 30 anos para cá, foi introduzido de maneira popular a um tema que já vinha sendo estudado desde o século anterior ao que passou, mas que ganhou uma concreção científica, um respeito estatístico, uma constatação do ponto de vista experiencial, já da metade do século passado para cá, que é o tema das doenças psicossomáticas. Psicossomático significa aquilo que a psique, que a alma, em produzindo, em existindo nela, vira soma, vira carne, vira corpo. Então é o quanto que a alma pode afetar o corpo. E depois de um tempo, já no final da década de 70, se ficou sabendo que aproximadamente 80% a 85% das enfermidades que surgiam no organismo humano tinham influência ou eram produzidas
a partir da alma, a partir da psique, ou seja, tinham natureza psicossomática. Isso, obviamente, não exclui uma quantidade imensa de agentes que se infiltram em nossos corpos, produzindo doenças e enfermidades. Mas até mesmo a presença poderosa de bactérias, de vírus, de micro-organismos danosos ao nosso organismo, precisam muitas vezes encontrar receptividade no nosso corpo. Um sistema imunológico afetado, baixo, fragilizado. E, em geral, isso acontece também em função de desencontros da alma. Às vezes são coisas de efeito cumulativo. A gente vem sofrendo certas coisas há anos e anos e anos, e sempre achando que tudo sai na urina, sempre pensando que as coisas se resolvem, e elas não se resolveram. Apenas os sintomas ou as circunstâncias da nossa aflição diminuíram ou se foram. Mas a pulsão daquela agoniazinha foi ficando ali. E a ela vão se somando muitas outras. E com isso vem desencontros afetivos, relacionais, que acabam também fragilizando a gente. Perdas, dores, decepções, tristezas. Todas essas coisas que viajam nos nervos da alma da gente e que não nos atravessam sem que nos deixem fragilizados a partir da própria interioridade, ou seja, a alma, com tudo aquilo que ela significa, cansa, adoece, desiste, desanima, se deprime, se infelicita, se entristece. E qualquer outra adjetivação que a gente queira para os fenômenos da interioridade e da alma, podem ser agregados aos que eu acabei de mencionar. E com isto, o corpo da gente vai padecendo. Você leva um susto, o coração bate excitado. Compare a quantidade de sustos que a gente leva hoje em dia, a quantidade de sustos que os nossos avós e bisavós levavam há 100 anos atrás. E você vai ver a quantidade de estímulo que a gente recebe o dia inteiro. Você vem dirigindo um carro, dá uma freada na sua frente, o coração... Você está quase pegando um sono, um telefone toca, o coração... E a gente fica tudo sempre achando que isso é bobagem. Mas é uma ciclotimia horrorosa. Você liga a televisão, o que antes significava apenas cantar de grilo da floresta, ou sapos nas suas sinfonias noturnas, hoje é aquela angústia do Jornal Nacional. Os vampiros estão atacando. Agora o nome já é até sanguessuga. Estímulo, 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 estímulo. Decapitado. Agora no Rio esquartejam. PCC mata. É um inferno. Aí você vai para um canal de entretenimento científico, National Geographic. É apocalipse já. Aí você muda, Discovery, quero ver se estão descobrindo uma coisa nova. Estão descobrindo que a vida está acabando. Aí você vai para o MTV. Aí aquela coisa nervosa. Todo mundo nervoso. A câmera nervosa, o papo nervoso. Atrás é luz nervosa, tudo nervoso. Saia justa. Desculpe. Na maioria das vezes, umas idiotas falando assim. Eu fico ouvindo aquilo ali, eu passo até de passagem, porque eu digo, pelo amor de Deus, pratiquem isso que é a receita da perfeita infelicidade.
Aonde quer que você vá, é medo, é susto, é sobressalto, é pânico. A doença psicológica da moda é a síndrome do pânico, que nada mais é do que a doença do desamparo, na solidão, da falta de chão, do medo de que as estrelas caiam na cabeça da gente. Conquanto essas coisas acerca das quais eu esteja fazendo referência tenham ganho o seu significado científico incontestável nos nossos dias e nas décadas anteriores, elas, no entanto, não surgiram e não apareceram apenas para nós. Nos nossos dias, elas se agravaram e se potencializaram num nível de uma exorbitação inimaginável. Mas o salmo que a gente leu descreve esse espírito e esse estado de alma e de ser e as consequências dele no corpo da gente, na vida da gente. É um salmo atribuído a Davi. Não se o relaciona àquele episódio da traição e do adultério dele com a mulher de Urias e com as culpas posteriores. O salmo que se faz associar àquele momento existencial e psicológico dele é o Salmo 51. Este é o 38. E eu já me perguntei muitas vezes o que teria acontecido a Davi se o Salmo de fato é uma produção da alma dele, da vida dele, para que ele estivesse neste estado aqui. Porque é um estado brabo. E o elenco de fontes e de causas que ele apresenta para produzirem aquele estado mental, psicológico, físico e relacional que o Salmo traz, são inúmeros. Se não, olhem só. Ele começa dizendo, olhando para os céus, para Deus, e temendo uma repreensão, e pedindo, não me repreendas. A expectativa é de ira. E nem me castigues no teu furor. Porque o coração dele está tão conturbado que quando ele pensa em Deus, ele pensa em repreensão e em castigo, em ira e em furor. Aí ele olha para si mesmo e se sente um São Sebastião. Cravam-se em mim as tuas setas. Onde ele vira, dói. E a tua mão recai sobre mim. O que ele descreve é uma expectativa de um relacionamento hostil com Deus. A mente dele tinha entrado num processo no qual falar de Deus, pensar em Deus, olhar para Deus, significava algo a evocar a ira de Deus e o castigo divino. Por quê? Ele prossegue dizendo, mais adiante, ele vem a dizer que é por causa do meu pecado. Culpa. Ele olha para Deus com o coração cheio de culpa, e a expectativa é ira e castigo, por causa do meu pecado. Me poupa da tua indignação, pois se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. O que ele vê dentro dele é iniquidade, ou seja, não há equidade, não há equilíbrio, não há justiça. A consciência dele se vê em estado de desencontro. E aí ele pensa em Deus, pensa em indignação, fúria, castigo, ira, repreensão, por causa do meu pecado. E diz que esse é um fardo tão pesado que excedem as forças dele.
Não há ninguém bom, nem o guerreiro Davi é forte o suficiente para carregar os fardos das culpas. Matar Golias é fácil. Carregar esse peso na alma é impossível. Aí ele começa a descrever mais adiante outros estados. Ele fala no verso 5 da sua loucura. E constata um processo de desequilíbrio mental, psicológico nele. Aí ele vem e fala do espírito que se instalara, de que ele se sente, não é que ele esteja. Ninguém de fora o veria curvado, mas ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, e ando de luto o dia todo. A alma enlutada, o ser sem forças, sem condição de respirar, o peso interior é enorme, o sentimento de abatimento que se instalara nele, de luto psicológico, tem uma gravidade imensa para ele. Ele diz: eu me sinto aflito, angustiado, quebrantado, e dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Aí ele menciona no verso 9, ansiedade, de como ele estava cheio de ansiedade. Ansiedade, a gente já falou sobre isso aqui há alguns domingos atrás, tem essa capacidade de fazer com que o futuro que não exista venha para nós hoje como a pior coisa possível. O que não é, passa a ser. E o que é piorado pelas expectativas de que o que nos aguarda é sempre pior. De modo que, com base no que não é, até o que é passa a ser horrível para mim. E é assim que ele está, tomado de ansiedade. Além disso, ele diz no verso 11, que os amigos e os companheiros estavam se afastando dele. Ele estava experimentando aquela coisa de que ninguém gosta de ficar ao lado do cara nesse estado. Começa a sair. Aí daqui a pouco ele diz: os meus amigos estão me deixando. Ninguém quer esse aluguel. Ninguém quer esse programa. Ninguém quer sair com essa pessoa. Ninguém quer essa companhia. Ninguém quer esse estado perto de si. Há um medo enorme, milenar, de que isso signifique um contágio. E muitas vezes significa mesmo. Tem gente que emana, irradia, de modo crônico, um estado tão infiltrado de luto, de pessimismo, de culpa, de ansiedade, que muita gente não resiste ao convívio. Aqui nesse caso, parece uma atitude bem deliberada dos amigos. Parece que de fato havia inveja instalada no coração. O coração mais invejoso em geral é o do amigo. Porque ele admira tanto que não pode ficar longe. Mas justamente porque admira tanto, muitas vezes não tendo um espírito firme, essa admiração se transforma em inveja. De modo que na hora em que ele vê o ser que ele admira fragilizado, ele aproveita para dar o dele. E ele dá pela ausência muitas vezes. E aqui ele diz: os meus amigos se afastam do meu estado, da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Geralmente amigos estão ao lado da gente quando a gente menos precisa. É uma horda de amigos, uma turba de amigos, uma quadrilha de amigos. Mas na hora da gravidade, da dor e da necessidade, eles fogem de você. E a pior constatação é de que parentes também fazem isso. Mandam você para a cruz.
Vai para a cruz, meu filho, minha filha, carrega o teu fardo. Já te dei de mamar, já te vesti, agora se vire. Ele prossegue e ele começa a ver o mundo real e o mundo irreal, porque de um lado ele tinha inimigos bem objetivos, de um outro lado ele vai ficando paranoico também. Armam ciladas contra mim os que querem tirar minha vida. Ele tinha gente que de fato não gostava dele e queria tirar a vida dele, mas esse já passa a ser um processo mental que, mesmo quando tem amparo na realidade, se você começa a declarar isso para você todo dia, o que é real se hipertrofia, aumenta e vira paranoia. Mesmo. Eles dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Certo. Mas e daí? Nós temos aqui elementos suficientes para explicarem as manifestações psicossomáticas que o Salmo apresenta. Porque eu primeiro apresentei e mostrei essas causas. Culpa, que evoca uma relação temerosa com Deus, medo de indignação, fúria, castigo divino, por causa do pecado, da culpa, a angústia da iniquidade, que é mais pesada do que as forças para carregar, a mente vai perdendo o tino, a lucidez, o equilíbrio, as emoções vão ficando fragilizadas, o surto, a loucura se aproxima da gente. A alma se deprime. Você se sente encurvado, abatido, enlutado. A ansiedade toma conta do coração. O ambiente e as circunstâncias falam do seu estado de solidão, porque até os amigos deixam você, quanto mais não estão tramando mal contra a sua vida os que o odeiam. Se os que o amam o abandonam, os que o odeiam querem devorar você nessa hora, aí a paranoia se instala. O que é que isso gera? Do ponto de vista da somatização, ele começa a dizer: eu estou me sentindo flechado, cada parte minha está sendo atingida, não há parte sã na minha carne. Ele vai um pouco mais adiante, no verso 5, e diz: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Interessante é como esse indivíduo pré-científico faz uma associação imediata entre o seu estado psicológico e o resultado físico nele. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. O coração está desassossegado. No verso 10 ele diz que entra em estados de arritmia, bate-me excitado o coração. É claro, quando você está arrítmico e o coração bate excitado, faltam-lhe as forças, e a luz dos olhos, essa mesma já não está com a gente, porque há desmaio. Bom, isto posto, eu queria dizer o seguinte: não há nada que faça mais mal a gente do que culpa. Nada. Culpa é o diabo. E só há uma solução para a culpa: constatação dela quando ela é real, porque se ela é fruto da minha iniquidade, eu preciso chamá-la pelo nome. Não posso fazer evasão, porque se eu me evadir da minha culpa, eu apenas adio a minha própria cura e agravo a minha doença. Culpa, portanto,
é o próprio diabo do ser. Há várias formas de culpa. Existe a culpa real, para a qual o remédio é um coração que constata, que se apresenta diante de Deus de modo quebrantado e que pede perdão e crê na misericórdia de Deus e toma posse do perdão e conserta os seus caminhos. Como também existe a culpa paranoica, ou a culpa neurótica, a culpa subjetiva, que é fruto de sentimentos de culpa e não de culpa real. Especialmente no ambiente religioso. Os sentimentos de culpa são muito mais fortes do que a culpa real. Toda hora eu encontro gente carregando culpas imensas que não correspondem a culpa nenhuma. São transferências, projeções, medos, neuroses pulpitificadas, pregadas daqui na alma das pessoas, terrores, a construção de um Deus que mais parece o diabo, e a insuportabilidade dessa percepção para o coração, o que vai gerando sentimentos neuróticos. O indivíduo está o tempo todo se sentindo numa dívida, até quando respira. Quando ele está feliz, ele pede perdão a Deus. Perdão, porque hoje eu não estou desgraçadamente triste, Senhor. É um inferno viver assim. Agora, o que isso produz? Cada um de nós aqui sabe, já teve experiência disso, mesmo que não tenha tido a cuidado de chamar isso pelo nome. Começa com culpa, a seguir ele descreve os sintomas psicológicos disso aí, a ansiedade, a tendência à depressividade, o enlutamento do ser, esse lugar escuro e lúgubre da alma, a perda relacional, o aumento dos perigos, os inimigos se tornam gigantes, o coração não suporta, a carne adoece, as feridas se inflamam, o sistema imunológico é bombardeado e a gente padece. É óbvio que nem tudo aquilo que é doença psicossomática é resultado de culpa. Estresse gera isso, pressões geram isso, circunstâncias angustiantes da vida, necessidades, ansiedades produzem isso, mas não tem nada mais poderoso do que a culpa. Durante anos, eu vi com os meus próprios olhos o significado da culpa e do que ela pode gerar na vida humana. Dentre milhares de histórias, há algumas que a mim sempre vem à memória de modo forte e vigoroso. Mais ou menos aí pelo final da década de 70, 77, 78, eu estava pregando no Rio de Janeiro um movimento que lá naquele tempo era bastante conhecido, hoje já nem tanto, chamado S8, que era dirigido por um ex-governador do Rio de Janeiro, Dr. Jeremias Fontes, que era presbiteriano e acabou, após o seu governo, percebendo o problema de jovens drogados. Ele teve uma experiência mais profunda com Deus do que antes tinha tido e resolveu se envolver com moços e surgiu aquele movimento. E eu estava num domingo à noite pregando lá, quando, ao final da reunião, o Dr. Jeremias me chamou e me falou de uma moça que lá havia, e ele disse: olha, é um caso que a gente já fez de tudo aqui, e como lá em Manaus
você e seu pai estão tão diretamente ligados a problemas dessa natureza, será que você não quer levar essa moça para Manaus para ver o que acontece? Aí eu levei a moça para Manaus. E ela devia ter uns 30, 32 anos de idade, parecia assim uma figurinha de um filme de terror. Sabe? Ela estava igualzinho a menina do Pânico 2, está uma princesa perto dela. Estava um horror, a menina. Aí eu levei para Manaus. Cheguei lá e ela ficou morando na casa de meus pais. Eu era vizinho, assim, porta com porta. A casa dele era maior e era mais hospitalar do que a minha. E ela acabou ficando num quarto lá. Aí passou-se a primeira semana, ela não apresentou nada, ela só não falava. Um silêncio absoluto. Você perguntava as coisas a ela, era assim, de problema que na cervical ela não ia ter, porque era um exercício o dia inteiro. Mas não falava. Aí eu tive que fazer uma viagem para pregar numa cruzada de evangelização, naquelas coisas. E quando eu voltei, que eu entrei em casa, assim, 5 dias depois, já encontrei a minha mãe e disse: meu filho, que negócio é esse que você trouxe para cá? E olha que papai e mamãe eram mais do que escaldados. Aparecia todo tipo de possesso, de oprimido, lá era o dia inteiro. A cidade nos procurava assim, como se fosse clínica de libertação espiritual. INPS de libertação, INAMPS. Aí eu falei: o que foi, mamãe? Que foi nada? A menina chora sangue, meu filho. Eu falei: o quê? Ele falou: pois é. Comecei a conversar com ela aqui uma noite, ela começou a ter uma coisa, tremer, daqui a pouco sangue, escorrendo sangue dos olhos dela. Olha que eu já vi coisa feia, mas eu nunca vi uma coisa dessa, meu filho. Aí eu fui falar com meu pai, papai disse que tinha orado com ela, mas não tinha visto nenhum resultado. Aí eu fui, conversei, orei, ungi com óleo, mandei sair em nome de Jesus, e nada. E eu ainda era muito novinho nessas percepções. Até que eu tive um discernimento. Eu falei: isso não é problema espiritual, é a alma dela. E aí a tirei lá de casa, a levei para o meu escritório e sentei com ela e falei: agora me conte, por favor, só peço isso, fale a sua vida, o que houve com você? Aí eu comecei a provocar, onde é que ela tinha sido criada? Aí ela disse: eu fui criada num ambiente religioso, de mulheres religiosas. Eu falei: o que aconteceu lá? Muitas delas eram lésbicas e me usavam quando eu era menino. Aí eu falei: depois disso? Senão eu saí de lá e fui para um outro ambiente religioso de homens. Eu falei: e aí? Aí eles me usavam. Eu falei: o que mais? Você ficou grávida alguma vez? Eu fiz não sei quantos abortos. Era assim uma quantidade enorme de aborto. E eu falei: mas e aí? O que foi que se interiorizou em você que gerou isso? Quando é que essa coisa começou mesmo? Ela falou: não, eu fui ficando assim. Mas de fato, aconteceu um momento em que dali para frente eu nunca mais consegui voltar. E eu perguntei quando tinha sido. E ela disse: quando grávida de um desses líderes religiosos, sacerdotes religiosos, morando e cuidando naquela casa de homens religiosos, ela ficou grávida de um deles, o que era normal, só que dessa vez ela decidiu não tirar o neném. E apertou a barriga como pôde. E escondeu a gravidez de todos até o final. E deu à luz sozinha.
Só que quando o neném nasceu, que ela olhou para aquela criança e imaginou o que aguardava a criança, naquele sequestro dela mesma, naquele lugar do qual ela não conseguira sair jamais, ela disse: eu estou fazendo uma maldade com essa criança, e enforcou o filho até a morte. E não parou mais de chorar sangue. Toda vez que chorava era sangue. Parece filme de terror. Eu vi uma menina que não aparentava e não tinha nenhuma projeção estética bela, e que devia ainda ser frequentemente hostilizada pela sua feiura, e que, como agravamento disso, também não conseguia ler, porque tinha feito um bloqueio mental enorme, autoimagem tão baixa, se sentindo tão feia, tão hostilizada, que acabou se bloqueando e não conseguia aprender a ler jamais, e chegou aos 20 anos de idade sem conseguir ler, numa casa onde todo mundo era alfabetizado e classe média baixa. E aí as hostilidades só aumentavam. Você é a burra, feia, burra, gorda, espinhenta, era um horror o quadro que pintavam para ela. O resultado disso, levaram essa menina para que eu a atendesse, e letras apareciam no corpo dela. Letras A, B, C, D, letra no corpo da menina. Aí ficava assim, 15 minutos, aí sumiam. Quando sumia, ela dormia, caía. Aí daqui a pouco ela acordava e as letras iam aparecendo, ia ficando aquela coisa empolada, mudavam de posição, letras. A menina que tinha bloqueado a mente para aprender a ler, agora estava oprimida de letras de dentro para fora. E quando acordava, não sabia ler, mas ela mesma tinha virado um tablete de letras. E quando o surto das letras cessava, ela dormia. Eu estou dando exemplos grotescos, apenas para mostrar o que um estado mental pode produzir na gente. E também dizendo que ninguém é imune a isso, ninguém. Este é um salmo de Davi. Afeta e pode desestruturar a gente de maneira gradual, paulatina, constante, insistente. Pode ter a ver apenas com as circunstâncias, com as ansiedades, com os sustos, com as quebras relacionais, com afastamentos de amigos, com hostilidades de inimigos, mas também pode ter a ver com culpa, com sentimento de culpa, com medo de Deus. E os resultados são os mais variados. No caso dele, ele diz que se sentia adoecido na carne, na pele, nos ossos, no sangue. Feridas brotavam nele, purulentas. O estado interior era de abatimento, de encurvamento, de depressividade, e com ela uma ansiedade sufocante, um desassossego de alma, um coração taquicárdico, sensação de fraqueza, de desmaio, e o peso das agonias ele já não podia mais levar. E ainda havia o agravamento de que a autoleitura que ele fazia é de que por baixo de tudo aquilo residia também iniquidade, por causa do meu pecado. Qual é a cura para isso? O Salmo, depois de descrever esse estado todo, de repente, introduz elementos de uma positividade que antes não havia na descrição. Depois que ele fala que o mundo inteiro dos relacionamentos dele está quebrado,
Tanto os amigos e parentes se foram, como as hostilidades e os inimigos se aproveitavam como abutres na carniça daquele estado dele. Ele diz: mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. A primeira coisa é parar de ficar se relacionando com o mal. Ele se ensurdece para aquilo, para de ficar dialogando, respondendo e falando e alimentando aquele processo. Aí em seguida ele diz o seguinte: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Tira a visão de si mesmo, do seu próprio umbigo, olha para Deus e em fé projeta esperança e chama a Deus não de meu inimigo, do irado contra mim, mas de Deus meu. Deus da minha vida. Aí ele se lembra, no verso 16, de algo que tinha gravado muito o seu estado, que era quando ele ficava pensando na alegria dos inimigos dele e de como os inimigos dele se engrandeceriam sobre ele pelo fato de que o seu pé estava a ponto de resvalar. Expectativa em relação ao que os outros pensam, interpretam, imaginam, é uma desgraça também. Então parar de imaginar, de conceber, de se preocupar com o que os outros farão ou fariam, pensam, imaginam ou concebem na hora da nossa fragilidade, nos ensurdecermos para essas vozes e pararmos de dialogar com a iniquidade, é o que tem que ser feito de imediato. Ele vai mais adiante e no verso 18 ele fala o que é essencial: confesso a minha iniquidade. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Às vezes a gente acha que o que nos cura é alguma coisa de uma suavidade tão grande que a monstruosidade da nossa iniquidade, ou da nossa culpa, ou da nossa perversidade, que nós mesmos conhecemos quando ela existe em nós, ou de nós brota e se projeta como alguma coisa que faz mal a outros. A gente pensa às vezes que o que sara isso é um acalentozinho, não é a graça de Deus, é a graxa de Deus. Eu disse outro dia aqui que culpa é uma bênção. Pobre do ser humano que perdeu a possibilidade da culpa. Ele fica cínico, ele se pedra. Viver em estado de culpa é neurose e é algo que o diabo usa para destruir a vida da gente, porque nós não fomos chamados para culpa, mas para paz com Deus. Mas em havendo culpa, bem-aventurado é aquele que assente, e em assentindo, a confessa e a deixa. E bem-aventurado é aquele que em a confessando, sai da confissão, ainda que dolorido e choroso e doído, com o espigão da alma mexido, mas quebrantado e tomando posse em fé do perdão e da misericórdia de Deus. Porque o perdão de Deus será tão profundo em nós quanto profunda seja a nossa consciência do nosso próprio erro e agravo diante dele, de nós mesmos e do próximo. Perdão que vai às nossas vísceras é fruto de confissão que procede das nossas vísceras. Confesso a minha iniquidade. E aí ele prossegue e diz o seguinte:
mas os meus inimigos são vigorosos, eles são muitos, eles me odeiam. Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem recebido. Esses são meus adversários, aqueles que, em tendo recebido o bem, pagam com o mal. Eu não preciso de indulgência desse tipo de gente. Não há nenhuma mendicância relacional aqui. Há uma consciência que começa a se definir, se decidir, se estabelecer, que não fica barganhando nem mais com amigos, nem com parentes, nem com inimigos e nem com nada. Se em recebendo bem eles pagam mal, é assim que é, eu vou focar a minha mente em outra direção. Eu sigo o que é bom. Ele não deixa que o curso da sua existência seja mexido e alterado pela resposta perversa do outro. Quanto a mim, eu vou seguir o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Para a gente terminar, eu queria dizer o seguinte. Nós não temos ideia do quanto que brincar com culpa pode significar todo tipo de mazela para o nosso ser. Tem gente que acha que resolve, se ninguém viu, está resolvido. Se varrer para baixo do tapete com classe e sair com etiqueta, está tudo bom. Saída pela direita. Ninguém resolve culpa assim. Não é porque ninguém viu, você sabe. Não tem a ver com constatações externas e nem sociais e nem morais. Tem a ver com a constatação da sua consciência. E quem brinca com isso, brinca com o diabo no ser. Culpa precisa de tratamento imediato. Culpa precisa de perdão. E perdão para culpa é fruto de confissão sincera. E a cura vem da apropriação em fé, da graça de Deus. E a apropriação em fé da graça de Deus gera em nós a disposição de seguir o que é bom. Muda o caminho. Muda as ações. Tem gente que fica em fila de cura divina a vida inteira, recebendo unção com óleo. Aí o cara vem, eu quero uma unçãozinha. Aí você vem, você já fica se sentindo assim, aquele exorcista do filme, né? Dá vontade de já jogar água benta nas pessoas, que vai fazer até shh, quando bater na cabeça, shh, me benze, passa um olhinho na minha testa. Aí você passa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ela vai toda encapetada, do mesmo jeito. Isso não cura. Isso é só disfarce. É só mentira religiosa para você não ir às vísceras do seu ser e tratar da essência da vida diante de Deus. O que cura tem a ver com abandono, com confissão e com certeza de que Deus não resiste à confissão de um coração quebrantado e contrito. Deus não aguenta, Deus não suporta. Deus diz, eu não aguento. E Deus está feliz com o fato de eu estar dizendo isso para vocês. De que Ele não suporta, de que Ele é absolutamente frágil diante de um coração quebrantado e contrito.
de que ele gosta de ser vencido pelo arrependimento, que ele ama ser derrotado pela confissão verdadeira, que ele ama desistir do juízo para praticar a misericórdia, para sarar a gente. Isso não significa que a gente nunca mais vai ter nenhum tipo de doença no corpo, na pele. A gente está sujeito a muitas coisas nessa vida. Mas aquelas enfermidades que nascem na alma e que são cânceres da alma e que se instalam no espírito e que acabam carcomendo a gente de dentro para fora, essas não vão ter lugar na nossa vida. Não vão ter. E eu não preciso de um tonel gigante de óleo bento, nem do sabonete de arruda. Outro dia eu falei nisso, teve gente que pensou que eu estava me referindo ao candidato. Não, é uma igreja que está vendendo um sabonetinho de arruda por aí, para lavar o cara. Nada disso. Aqui, olha, enquanto essa palavra da vida está sendo pregada, e o que está sendo anunciado aqui não é lorota religiosa, é palavra da vida. Enquanto ela está sendo pregada, o Espírito Santo está curando centenas. Agora aqui. Não precisa um super tonel de óleo ungido, não. É o Espírito que está fazendo isso. Quando a mente vai entendendo, o Espírito vai se iluminando, a alma vai discernindo, e em fé a gente vai se apropriando. O resultado começa a ser imediato. Na hora. As bombas vão sendo desmontadas. As arquiteturas arrebentadas vão ganhando forma de novo. O estado mental vai sendo alterado. A loucura e o surto vão dando lugar à lucidez. A amargura, a ansiedade, a culpa dão lugar à paz, à relacionalidade, ao desarmamento interior. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aí, curas divinas começam a acontecer. No corpo, na alma, no espírito, nos relacionamentos, os desarmamentos, as nossas neuroses vão dando lugar à confiança, à paranoia, os pânicos externos exacerbados são curados pela certeza do cuidado de Deus. Tudo fica do seu próprio tamanho quando a gente anda em fé. O que cresce quando a gente anda em fé não são os inimigos nem as adversidades. O que se torna enorme são as coisas que se esperam e os fatos que se não veem. Bons de Deus para nós, todos eles. Eu acho que eu já disse o que tinha que ser dito como palavra de vida do Evangelho para você hoje à noite. O resto é com você. Falei para qualquer criança entender. Guarde no coração, tome as suas decisões. Vamos ficar em pé. Ninguém saia, nós vamos orar juntos. E eu queria convidar a todos aqueles que sentem que de uma maneira muito peculiar, particular, profunda, personalizada, pessoalizada, insistentemente própria, ouviu a voz de Deus para si hoje à noite, e que vive de algum modo essa experiência hoje,
e que tenha em fé tomado consciência da verdade e esteja com a disposição de seguir o que é bom, eu convido você a sair do seu lugar e a vir até aqui à frente, enquanto a gente canta, para orarmos juntos em nome de Jesus. Eu trago no meu corpo sequelas de muitas coisas. Agora eu tenho absoluta convicção de que eu já tinha que ter morrido há muito tempo atrás. Se todas as pressões que já recebi no curso da vida, a intensidade de uma existência que em cada dia cabia uma semana, um mês, em cada mês cabiam anos, em cada ano décadas, e pressões e demandas de todos os tipos, e depois adulações e expectativas inumanas, e depois projeções e perseguições absolutamente perversas, e depois desconstruções de todas as naturezas e perdas e dores de todos os aspectos. Era para eu já ter ido há muito tempo. Tem gente que com 5% disso se arrebenta todo. Eu sei que a diverticulite que eu carrego aqui é sequela disso, mas podia ser um câncer que já teria me levado há muito tempo. Eu sei que isso e essas coisas não me esmagaram, não acabaram com as minhas emoções, não me esfacelaram a possibilidade da esperança, da alegria, da fé, da continuidade, da vontade de seguir. Só porque, pela misericórdia de Deus, nenhuma delas encontrou um ninho em mim. Elas resvalaram, elas bateram, elas açoitaram, mas elas não têm morada. Não têm morada. Nem os elementos exteriores e nem os interiores. E culpa a gente resolve diante de Deus com confissão, com verdade. E aí a gente toma posse e a gente esfrega na cara do diabo. Olha nos olhos dos homens sem medo. E a gente caminha perdoado. E inimigos são problema deles mesmos. As nossas noites são nossas e de Deus. Nosso coração é nosso e de Deus. O desamor de ninguém vai ter poder de fazer você deixar de amar. O que eu estou pregando aqui não é uma coisa que eu li em algum livro, eu li dezenas de livros, mas tudo isso é bobagem. O que eu estou dizendo a vocês é uma coisa que eu sei da vida e de Deus nela, e da palavra da vida, como cobertura e livramento para o meu próprio ser, e pela experiência de ter visto durante anos e anos e anos o que o perdão pode fazer, curando a alma e o corpo da gente, libertando o caminho das pessoas, tirando e desencravando setas, pondo o ser ereto. Então venha, enquanto a gente canta, e venha com o coração sincero. E confesse, deixe. Não fique auto-vitimado. Siga o que é bom. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero encontrar
Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Perdoados estão os teus pecados, diz o Senhor. Tu que roubavas, não roubes mais. Tu, viciado em mentira, não mintas mais. Tu que te culpas até hoje da promiscuidade, do tempo de revolta, de raiva, ou de insegurança, perdoados estão os teus pecados. Toma posse, estão sepultados em Cristo. Tu que gostarias tanto de que alguém que tu não trataste bem e que já morreu voltasse para que tu pedisses perdão, aquele que vive te perdoa. Agora trata bem os que estão vivos. Tu que conheces a tua iniquidade, como tu és iníquo com algumas pessoas e perverso, abandona a perversidade, escolhe fazer o bem, deixa a mesquinharia, abraça a generosidade e sabe que perdoar é de Deus. Guardar ódio é do diabo. Escolhe o teu caminho. E mais sabe que o prazer de Deus é perdoar a todo aquele que se achega a Ele quebrantado. E Ele perdoa e Ele cura. Ele quer curar o caminho de cada um de nós, caminho interior e exterior. Inimigos a gente tem, mesmo quando a gente não faz nada para ter, às vezes até por não fazer nada para ter, eles aumentam. Não presta atenção neles. Segue o que é bom. Segue o que é bom. Expulsos estão todos os fantasmas, os demônios de acusação na tua mente. Estão silenciados porque o escrito de dívidas que havia contra ti foi rasgado e encravado na cruz. Recebe com seriedade o perdão. Toma posse pela fé aqui, agora, já. Não tem mais diálogo com a culpa. Ela já era no sangue de Jesus. Agora levanta, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa, volta para os teus, em perfeito juízo, com a alma em paz. Desencurva o teu ser, ergue a cabeça, olha para o céu, de lá não virá indignação, de lá vem graça e misericórdia. É do céu turvo da tua alma angustiada que vem os trovões e os relâmpagos que parecem ser a ira de Deus. Se Deus tirasse contra qualquer um de nós, a gente seria extinto. O prazer dele é nos cobrir com misericórdia e graça. Toma posse disso. Recebe a cura para o teu espírito, para a tua alma. E que tudo aquilo que seja decorrência direta
das confusões da tua alma no teu corpo. Que esses males sejam removidos em nome de Jesus. Que a paz do teu coração seja saúde para os teus ossos, para a tua pele, para o teu sangue, para os teus órgãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, vá em paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. E uma boa semana. Luz também para escolher bem em quem votar. Não pense em compromissos e em benefícios pessoais imediatos. Ore, peça a Deus para iluminar você, para você escolher aquilo que pode fazer bem a um número muito maior de pessoas. Em nome de Jesus.